No estudo de hoje, nós vamos abrir em Números, a partir do capítulo 13, versículo 2. E o que acontece nessa passagem? Ela é chamada de uma porção, no mundo israelita, de Shelah. E o que quer dizer Shelah? O que diz assim a palavra de Deus? Envia para ti homens para que espiem a terra de Canaã. Então daí vem o nome em hebraico Shelah Lecha, Shelah, de enviar, tá? É apenas uma tradução. E eu quero chamar a atenção para a reação do povo de Israel ali naquele momento. E você vai aprender muita coisa hoje com isso, em aspecto prático da vida diante de Deus. Então o que ele disse? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então um ponto importante no início do capítulo 13 foi que Deus o que? Mandou espiar a terra que ele haveria de dar. Então note que Deus não está mandando os homens o que? Analisarem o tamanho da força, da força dos inimigos de quem ali habita. Então por que Deus, ele sabendo que era o homem, né, ele simplesmente falou assim: olha, envia lá os homens para olhar a terra que eu haveria de dar. Então veja que interessante isso. Israel em si foi um povo ali, passou um momento que viu muito o poder de Deus mesmo, por conta do que aconteceu onde? Em Mitzrayim, no Egito, né? E já havia muitos casos de incredulidade, muitas vezes, né, devido às situações que aconteceram no Bamidbar, no deserto. E Deus já havia chegado algumas vezes ao ponto de que ele destruir. Você vê ali o caso do bezerro de ouro, que Deus queria fazer uma nação de Moisés, né, devido à maldade, à incredulidade, a reação do povo de Israel ali. Então vamos lá, continuar. Então Deus, ele queria o quê? Que Israel visse algo que já seria dado daquele que é criador do universo. Então veja que interessante. E por que Deus, ele não dá muitos detalhes, mesmo conhecendo que era o homem? Então é aqui que a gente aprende muito, tá? Então enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: sube por aqui para a banda do sul e sube a montanha e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Então, o que Deus, ele fala, né? Deus mandou ele olhar a terra, mas Deus, mesmo conhecendo que é o homem, Deus, ele deixa as situações acontecerem. E Moisés também, ele teve muitas, ele falhou. Você lembra da água, por exemplo, você vai ver a água de Meribá, que Moisés havia o que? Pecado, né? Você vê o caso da rocha, quando ele foi da ação da rocha, que Deus havia mandado uma ordem e ele fez outra, e o Senhor muito ficou decepcionado com ele. Então você vê aqui agora o que? Moisés agindo dessa maneira, né? Nesses detalhes, pedindo muitos detalhes de algo que Deus já havia decretado que seria deles. Então, veja só. Então, a palavra usada foi o que? Espiar, vai turbo. Então, o que eu chamo a atenção? Porque aqui nós não temos uma raiz de palavra o que? Chamar. Chamar é do verbo o que? Vigiar. Vigiar. Vai e vigia. Nós temos um verbo lirot, né? Lirot do hebraico, do israelense, é ver, né? Do verbo ver, da estrutura ver. Nós temos a estrutura que vai turbo. Pode ser, porque o que acontece? Existem transformações das estruturas. A gente sabe, no tempo verbal, alguns idiomas eles mudam muito. Então, do hebraico também não é diferente, porque a gente tem o hebraico bíblico, antigo da Taná, e a gente tem um moderno. Então há coisas que a gente deve ter muito cuidado na hora de analisar. Mas o Senhor mandou eles olharem a terra, tá? Mesmo conhecendo que era o homem, o Senhor simplesmente deixou, né? E a gente no futuro aprenderia muito com isso. Por que Deus, ele deixou simplesmente o homem ir
e seguir adiante ali, e não deu muitos detalhes, mesmo conhecendo o que era o homem, o que era a falha do homem. E aqui é que está o problema. Então, há uma palavra, uma estrutura de palavra na Taná, ali nas histórias do Antigo Testamento, que é terumá. Terumá, a gente pode encontrar ela quando o Senhor fala o que? De oblações para ele. Oblações, em termos mais simples, é oferta. Ofertar algo para Deus. Em Êxodo a gente vê, por exemplo. E essa palavra terumá, essa estrutura, eu perguntando a Deus, meditando com o Senhor, procurando algo sobre justamente o assunto que eu estou abordando, de espiar, e o Senhor me lembrou essa palavra, terumá. Terumá é de que? De oferenda. Então, temos como presente, existem alguns estudos judaicos que a gente denomina essa porção como presente, um presente de Deus. No caso do Êxodo, por exemplo, do estudo lá do Êxodo, da porção, terumá, presente. Porque, por exemplo, no israelense moderno, a gente fala muito de tzedakah, né? Quando a gente fala de uma oferta, né, de coração, que a pessoa vai dar. Então não tem nada a ver com dízimo, tá? Então a gente fala de tzedakah, você vê as congregações geralmente denominam como tzedakah. Dê a sua tzedakah. E até os rabinos eles definem o que? Essa diferença, né? Dê a sua tzedakah. Qual é a diferença, né? Mas aqui, casando essas informações, veja só a raiz que eu já encontro. Com vai tu, quando o Senhor lhe fala de espiar, tá? Para que venha a espiar. Você vai ver no versículo 2, do capítulo 13 de Números, isso, Deus ele fala o quê? Shelah lecha anashim veyatuhu et eretz. Então ele diz aqui, envia homens para que espiem a terra. Então ele usa esse termo, né? E aí é onde eu cheguei a essa palavra terumá, lá da outra porção que Deus me alertou para isso, né? Eu acho interessante porque essa palavra é como um presente. Então veja, Deus aí decretou um presente para Israel, né, que eram as terras e etc. Então por que o homem caiu nesse erro, né, de questionar muito, perguntar muitas coisas? Foi o caso de Moisés, que era uma liderança. Moisés era uma liderança, então ele falhou nisso. Por quê? Porque você vai ver que quando os homens voltam, eles falam muitas coisas daquele povo e eles aterrorizam as pessoas ali. Aquelas pessoas começam a ficar com medo, né? Você vai olhar isso. E as pessoas começam a murmurar devido àquilo. Então veja o que desencadeou, sendo que já era do povo. Porque a força que ia prover aquele terreno, aquele território, era de Deus, não era um homem em si sozinho. Então é isso que eu chamo problema. Por quê? Porque o homem ali ele olhou muito para fora. Mesmo vendo muito poder de Deus na história, no passado, olhando para trás, ele caiu no erro de murmurar, começando por Moisés, pela falta de Moisés ali, em fazer aquilo tudo, aqueles questionamentos, e os homens trouxeram aquelas informações e as pessoas se escandalizaram, porque olharam muito para fora. E é isso que eu quero lhe falar hoje. Toma cuidado, olhar muito para fora em vez de para dentro, né? Por que Jesus aí disse que o reino está dentro de vós? Ele fala que Betuhi, no hebraico, né? Betuhi, dentro de nós, dentro de você, o reino de Deus. Em outras traduções também no aramaico temos entre nós. Mas veja só, olhar para dentro de você, o reino está dentro. Por que as pessoas hoje estão com tantos problemas para olhar para fora? Para fora. E você vê aquela palavra de Jesus, que Jesus diz o quê? Até aquilo que eles têm, lhes será tirado, lhes será dado a outros, né? Que as pessoas achavam que tinha. Então o ratar, o pecado, acaba causando pecado, as pessoas olhando demais para fora e não olhando para dentro de si. Ou seja, olhar para a Torá de Deus, que é o espelho, onde você vai ver suas rugas, e mudar. Porque você vê tantas pessoas hoje interessadas em profecias, para lá e para cá, louvando muito a homens, né? E olhando menos para dentro de si. E você vai olhar, quando você analisa a vida dessas pessoas, elas estão pecando contra Deus, em vários aspectos. Você vê assuntos que foram abordados sobre a igreja atual ser substituta do Israel, ser um Israel espiritual. Então, para que as pessoas vão perder tempo nisso, olhando para coisas de fora, causando até rixas no meio do povo de Israel,
né? Quando eles vêm para o cristianismo, porque eles não olham para dentro de si, né? É isso que eu chamo a atenção para você hoje. Olhe para dentro de você. E construa aquilo que é importante, que é a salvação em Deus, olhando para dentro de si, tá? Então toma cuidado com isso, com essas histórias, tá? Gasta mais tempo olhando para dentro, para você ver onde estão as falhas, olhando para a Bíblia, a palavra de Deus, que é o espelho do homem.